E aí, minha gente, estamos aqui retornando com os vídeos mensais dos signos. A gente vai fazer agora o vídeo do signo de Câncer para o mês de julho. A intenção desse vídeo é que seja um vídeo rápido, direto, objetivo. Bom, gente, eu vou excluir do vídeo a parte que eu fico embaralhando, escolhendo as cartas para que o vídeo seja um pouco mais dinâmico, tá? Então, assim, vamos lá. Mensagem do espiritual. Aqui a carta que aparece para abrir o jogo é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, olha aqui, é uma carta que fala sobre um momento onde existe aqui um terreno fértil, ou seja, é um momento onde podem surgir novas oportunidades, onde aquilo que você tem, ou aquilo que você está interagindo, planejando, gastando a sua energia, isso tende a crescer de alguma forma. No mínimo, existe uma possibilidade aqui de crescimento. Qual a situação atual? Bom, apesar de existir um momento de possibilidade de crescimento, existe também, da sua parte, algum tipo de resistência, né? Isso aqui pode significar algum tipo de medo, algum tipo de insegurança. É como se existisse esse tal crescimento, mas você não está plenamente confortável em sair da situação que você está no momento, né? Quando eu pergunto sobre o que é o desafio, vem uma carta que fala de vitória, que é o 6 de paus. O 6 de paus é uma carta que fala de vitória, mas fala também que para que haja vitória é preciso ir à guerra. Então, assim, é como se o desafio fosse realmente dar esse primeiro passo, né? E também conquistar a confiança necessária para que você possa dar esse primeiro passo. O aprendizado. Aqui quem sai é o 7 de paus. Então, mostra que o seu aprendizado com relação à sua vida, né, ao crescimento da sua vida, dentro desse processo existe aqui a necessidade de você reconhecer a sua capacidade. O jogo já mostra também que já existe a capacidade necessária para vencer os desafios. Mas o aprendizado é justamente você reconhecer esse conteúdo que tem dentro de você. Conselho, a carta que vem aqui é a carta do diabo. É uma carta que é sempre provocante, né? É uma carta que sempre causa algum tipo de desconforto. Mas dentro desse contexto aqui, é uma carta que está mostrando que é interessante, né? Então, como um conselho, é interessante você assumir, assim, como se o primeiro passo desse processo de crescimento tivesse a ver com você parar um pouco, olhar para aquilo que você deseja, o que é que você realmente deseja, aonde que você quer chegar. No momento que você tem essa clareza e você consegue assumir, você consegue aprender que existe dentro de você a capacidade de vencer desafios, aí você consegue romper essa primeira barreira e se apropriar e se beneficiar, se favorecer dessa energia da Imperatriz, beleza? Profissional e financeiro. Bom, a carta que vem aqui é a carta da morte. É uma carta que fala que a gente precisa, de alguma forma, abraçar a transformação. Então, aquilo que você tem hoje provavelmente não se sustentará durante muito tempo. Para alguns isso pode significar uma forma de interagir com o trabalho, para outros isso pode significar até mesmo uma mudança de trabalho ou uma mudança de cargo. Aqui mostra que na situação atual existe algo que morre. Quando vem a carta da morte, é interessante que a gente realmente possa abraçar essa transformação, ou seja, deixar aquilo que precisa morrer de fato, para que se abra o espaço para alguma coisa nova, certo? A situação atual é como se você tivesse, veja aqui o pendurado, é como se você estivesse vivendo uma situação que ela te causa uma sensação de impossibilidade, como se você estivesse em algum nível limitado ou limitada dentro do campo profissional. Isso aqui também pode significar algum tipo de apreensão a nível financeiro, né? Nível de quantidade de grana que você tem. Qual é o desafio do momento? Interessante, quem vem aqui é a carta do carro, mostrando que o desafio do momento é assumir essas rédeas dessa carruagem e começar a se movimentar em busca desse triunfo, né? Se eu for falar o nome completo da carta, é como se fosse o carro do triunfo. Então, alguma coisa aqui precisa morrer, alguma coisa precisa ser deixada de lado. O que eu vejo aqui, uma das coisas que pode ser deixada de lado é essa sensação de impossibilidade, de submissão, de limitação, para que você possa romper esse desafio da inércia, né, da letargia também, possivelmente. Você rompe essa barreira e aí você começa a dirigir esse carro, a de fato orientar esse carro para chegar em algum lugar que geralmente é um lugar positivo, quando vem uma carta como essa. Só que esse é um desafio, né? Existe já uma predisposição a ter uma dificuldade de começar esse movimento.
o aprendizado. Vem aqui o Rei de Ouros. O Rei de Ouros é uma pessoa que é muito apegada aos bens materiais, né? Então, o aprendizado que eu vejo aqui é que, possivelmente, para que você conquiste, ou para que você preserve, ou para que você alcance um sucesso, uma boa administração financeira e profissional, é necessário romper com aquela letargia que saiu no início do jogo e também, de alguma forma, se apropriar desse processo de transformação e de mudança que fala na carta da morte. Conselho aqui vem a Rainha de Copas. A Rainha de Copas é eu brinco que é como se fosse a mãezona do tarô, né? Então, vale a pena, mais uma vez, essa revisão, essa análise, para que você veja o que é bom para você. O que é que significa o acolhimento para você, sabe? De repente, a ideia de bem-estar, ela pode estar atrelada a algumas coisas, algumas questões que elas não te ajudam a ter muita clareza. Então, assim, vale a pena você colocar nessa lista, né, de parâmetros e de prioridades o seu bem-estar. E se o seu bem-estar está atrelado ao bem-estar ou a uma boa administração financeira, é importante você analisar essa situação e ver o que é que precisa ser transformado de fato. Dessa forma, você tende a encontrar um desafio, que é o desafio de romper a inércia, mas que, eventualmente, você consegue causar essa transformação e chegar em algum lugar positivo. Campo amoroso. Interessante. Vem aqui a carta do Imperador, uma carta que fala de estrutura, de firmeza, de solidez. Isso aqui também, no aspecto negativo, pode falar de uma rigidez, de alguém que pode ser talvez moralista, alguém que pode ser cabeça dura. De um modo geral, eu sinto aqui que existe um pouco dessas duas coisas, né? Você está vivendo uma situação minimamente estável dentro do campo amoroso e afetivo. Isso aqui pode falar também de questões familiares, tá? Você está vivendo uma situação que é minimamente estável, mas isso também pode significar algum tipo de rigidez, de alguém que talvez possa beirar ou possa de fato ser ríspido. É bem isso aqui que está mostrando mesmo. A outra carta que vem é o 5 de Paus. É uma carta que fala sobre conflitos, sobre brigas. Agora aqui é interessante, dentro desse contexto, já vou tirar logo o desafio porque vai fazer mais sentido. É interessante dentro desse contexto, considerando que o desafio é o próprio impulso, né, com o Ás de Paus, é importante que você analise o porquê dessas brigas, ou ainda mais, aonde você quer chegar com essas brigas. Aqui como desafio é como se talvez você tivesse uma dificuldade de conter o impulso. Então, possivelmente, vale aqui essa reflexão para que você perceba, que você analise, que você reflita sobre esse ímpeto de repente brigar. Pode ser que você esteja passando por situações aí de conflitos mais sérios, de brigas mais densas, e o Imperador mostra que você está bem firme nessa situação. Então pode ser que seja difícil romper com uma situação de conflitos. Isso aqui, como eu disse, fala sobre o campo afetivo, pode falar sobre o campo amoroso para quem está no relacionamento, mas pode também falar sobre questões familiares, né? O aprendizado. Olha que bonito. O Ás de Copas é uma carta que fala sobre o aprendizado necessário para a gente estabelecer algum tipo de cura. O aprendizado de aprender a contrapor o impulso, o ímpeto, a ira, com a compreensão, com a compaixão, com o cuidado. Se for falar de um jeito meio puxão de orelha, né? Cuidado com essas brigas aí. Talvez você esteja entrando em brigas desnecessárias. Conselho. Quem vem aqui é o 5 de Ouros. O 5 de Ouros é uma carta que fala de escassez, de pobreza, de falta de recursos. Isso aqui, como conselho, eu vejo assim, reflita dentro do campo dos relacionamentos o que é que você tem e o que é que te falta. Isso vale também para a família, tá? Então, às vezes a gente vive brigas, a gente tem um ímpeto, um impulso de brigar, porque na verdade a gente está querendo algum tipo de acolhimento, algum tipo de conquista, ou até mesmo preservar essa estrutura da qual fala o Imperador. A questão aqui é que nem sempre quando a gente perde, nem sempre quando a gente está sentindo falta de alguma coisa, a gente de fato está perdendo, né? Então, como diz a Carta da Morte, o velho ou aquilo que não serve mais deve morrer para que a gente possa abrir espaço para o novo. Não estou dizendo aqui que você tem que terminar um namoro
ou que você tenha que apartar aí as relações com a sua família. Mas é importante você ver o que é que você tem ganhado com esse processo e aonde você quer chegar com isso. Porque, de repente, mais uma vez, essa busca por conquistar, por ganhar algum tipo de conflito, pode ser uma ilusão. Pode ser que nesse impulso de tentar conquistar, de ganhar alguma coisa, você acabe perdendo mais do que ganhando. E é uma coisa que não pode ser negligenciada, certo? Vamos agora aqui para a última área do jogo, que é a parte social. Bom, quem sai aqui é a justiça. A justiça fala, obviamente, da tentativa, da busca por ser uma pessoa justa, mas fala também da necessidade do equilíbrio. É como se dentro do campo social, ou seja, a sua interação com pessoas, do modo geral, né? Sejam pessoas na rua, sejam seus amigos, sejam colegas, o amigo do seu namorado, enfim. A interação com as pessoas, do modo geral, ela precisa ter como parâmetro essa busca pelo equilíbrio. O jogo mostra que, no momento atual, com o louco é o cara que busca a felicidade, mas é um cara que nem sempre ele está se importando com os perigos, né? Com as responsabilidades que ele deveria ter. Então mostra aqui que, tudo bem, você quer ser feliz, de repente você quer curtir, você quer sair com amigos, mas é importante que você não feche os olhos para as consequências dessas atitudes. Então, considerando a justiça antes, há aqui uma necessidade de se equilibrar essa vontade de curtição. Tá entendendo? O desafio aqui. É como se o desafio fosse relaxar. Quando eu combino o significado dessas cartas todas aqui, me parece que essa tal curtição aqui é justamente a fuga dessa responsabilidade da qual fala a carta da justiça. O que é que essas relações com essas pessoas têm te proporcionado? Ela tem te proporcionado certamente situações felizes, mas será que isso não é uma fuga? Será que você não está fechando os olhos para alguma coisa? É importante revisar isso aí para você poder estabelecer esse tipo de equilíbrio. Esse equilíbrio nem sempre ele é agradável. Às vezes, para equilibrar alguma coisa, eu preciso também realizar alguns cortes, realizar alguns ajustes. E isso muitas vezes pode parecer desconfortável, mas esse jogo também sugere que, mesmo que haja algum tipo de desconforto, há também a conquista, né? Ou pelo menos a aproximação dessa situação de equilíbrio. Então, mais uma vez, vale realmente a pena olhar para tudo isso. A superação, né? O aprendizado. Vem aqui o 6 de ouros, que é uma carta que fala de generosidade e de troca. O que eu vejo aqui é assim, dentro de uma relação de troca, quem só recebe ou quem só doa está numa situação de desequilíbrio. Então a gente não pode só querer que as pessoas atendam às nossas necessidades ou às nossas expectativas. Da mesma forma que a gente também não pode se doar toda hora para a necessidade dos outros, enquanto as nossas necessidades acabam sendo deixadas de lado. Então é muito importante que dentro desse processo você aprenda a, de alguma forma, enxergar essas situações e buscar algum processo que possa te favorecer o equilíbrio dessa situação.